Feliz sábado pra você, Bom sábado, Wallace. Lídia. Tudo bom? Tudo certo. Essa semana a gente já viu que foi recheado de emoções e de coisas muito espirituais, não foi? A gente recebeu várias mensagens do pastor César, mensagens musicais da Laura Morena. Infelizmente ela foi embora ontem, mas a gente continua nesse espírito de adoração. Algo que eu quero dizer pra você e que eu espero que você já comece meditando é o que está escrito em Isaías 53, verso 5, que diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos saradas. Que esse seja o nosso pensamento durante a Santa Ceia, de que a Santa Ceia, na verdade, é um momento da gente relembrar do amor de Cristo e do significado dela para nós. Lídia, fala um pouquinho sobre qual é a sua experiência com a Santa Ceia, com esse momento. Bom, desde quando eu era criancinha, né, eu vinha pra igreja no final de semana de oração e eu ficava olhando assim, todo mundo tomar a Santa Ceia. Eu não podia ainda porque eu não era batizada. Quando eu me batizei, a primeira coisa que eu queria fazer era tomar a Santa Ceia. Tipo, a melhor coisa depois do meu batismo foi isso. Pra você? Pra mim, a Santa Ceia é um momento de relembrar o que Cristo fez por mim. E eu acho muito bonito o momento de lava-pés em que eu posso me ajoelhar perante a pessoa e dizer que eu sou humilde, que eu estou ali para servir, que eu estou ali para cuidar dela também, que é super importante, sabe, esse cuidado entre irmãos. Então a Santa Ceia para mim é isso, o cuidado do amor para com o próximo e esse amor que Deus demonstra por mim, que é maravilhoso. A gente vê através, tipo, quando eu estou na Santa Ceia, eu me sinto lá há um tempo atrás com Jesus, quando houve a primeira Santa Ceia. Eu super me sinto com ele, eu me sinto totalmente transformada a partir da Santa Ceia e é uma espécie de transformação, né, mesmo após cada semana de oração que a gente está orando e tal. Eu particularmente gosto muito. Nada melhor então do que a gente terminar essa semana de oração com uma Santa Ceia, já que isso trouxe impacto para as nossas vidas e de outras pessoas, Lídia. Inclusive a gente recebeu mensagem falando sobre isso, não foi? Isso, a Marília, ela falou que sentiu a presença do Senhor tocando muito forte no coração dela e que ela sentiu que o coração dela foi quebrantado e transformado por Jesus, que ela recebeu um novo coração. E ela não falou só da semana de oração da noite, ela falou da manhã também, do pastor Newton Lima. Ela até brincou aqui, que saiu lá do interior do Piauí, da cidade de Agricolândia, que é onde ele aprendeu a depender de Deus, o pastor Newton. É uma coisa assim, estou me sentindo transformada com essa semana de oração. Foi uma bênção na minha vida, assim. É realmente uma experiência, quando a gente se encontra com Jesus, a gente realmente é transformado, isso é maravilhoso. Eu espero que você esteja se sentindo assim, eu espero que assistindo a Santa Ceia de hoje você se sinta num momento de íntima comunhão com o céu, com o eterno, com Jesus, lembrando do seu sacrifício. Lembrem que pelas transgressões dele, por seus machucados, nós somos feridos. É por ele, não é por alguém que prega ou por alguém que canta, por qualquer um. É por ele que nós somos salvos. Que Jesus possa abençoar a sua vida, que você possa ter uma boa Santa Ceia aqui com a gente e a gente se vê no final do culto, tá bom? Boa noite. Boa noite. O mais lembrado, o mais querido, o mais amado, o mais conhecido, talvez até mesmo aqueles que não professam a fé cristã já ouviram ou até mesmo já tentaram decorar esse salmo. Você conhece ele, talvez saiba ele de cor. Se não sabe, abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 23. A palavra de Deus nos diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Leva-me às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.
Preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a misericórdia e a bondade do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por toda a eternidade. Esse salmo, que é dado a ele a autoria de Davi. Nem todos os 150 salmos da Bíblia foram escritos por Davi. Mas essa expressão pastor e ovelha é muito particular à experiência de Davi. A tradição judaica então nos aponta Davi como sendo o autor desse salmo. Davi nos apresenta a pessoa maravilhosa de Jesus. Jesus assume para si a condição de bom pastor. No livro de João, capítulo 10, versículo 11, a palavra de Deus nos diz assim, Jesus dizendo, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. João capítulo 10, versículo 14, Jesus diz assim, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e eu sou conhecido por elas. Jesus assume para si essa identidade do bom pastor, do pastor por excelência, do pastor que cuida dos seus filhos, do pastor que vai à frente, do pastor que nos alimenta, que nos restaura, do pastor que nos dá a paz, do pastor que nos leva para os braços de amor do Pai. Nós sabemos que o bom pastor é Jesus, mas ao analisarmos o Salmo 23, também é possível vermos a figura de Jesus através da ovelha. A palavra de Deus nos diz no livro de João, capítulo 1, versículo 29, que ao João Batista avistar Jesus, ele declarou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nessa noite eu gostaria de analisar com você o Salmo 23 aos olhos de Jesus, sendo ele o bom pastor e sendo ele também a ovelha. Jesus é a ovelha por excelência. Queridos, Jesus Cristo, ele tomou o nosso lugar. Ele é a ovelha que andou pelo vale da sombra e da morte. Ele é a ovelha que se assentou na mesa com seus inimigos. Jesus Cristo é a ovelha. Jesus Cristo é aquele que conhece as mazelas da sua vida. Jesus Cristo é aquele que conhece a dor do coração do homem. Jesus Cristo, ele assume a posição do nosso sacrifício, ele toma a nossa experiência, ele vive os nossos caminhos. Não há um choro que você já chorou na sua vida que Jesus Cristo não conheça. Não há uma dor que já passou pelo seu coração que Jesus Cristo não conheça. Não há um sonho que você tenha sonhado que Jesus Cristo não conheça. Ele é aquele que tomou sobre si as nossas enfermidades. E diz o livro de Hebreus capítulo 4, versículo 15, que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece das nossas mazelas. Porém, o nosso sumo sacerdote conhece os nossos problemas, conhece as dores da nossa vida. Jesus Cristo é a ovelha. Você que está aqui nessa noite talvez pensando, Jesus não conhece os meus problemas, Jesus não sabe das minhas dores. O Salmo 23 nos diz que a ovelha que andou pelo vale da sombra e da morte foi Jesus Cristo. Jesus Cristo toma para si não apenas a autoridade de bom pastor, mas ele toma para si também a simplicidade, a humildade da ovelha. Eu louvo a Deus, querido, porque eu tenho um Salvador que conhece as dores do meu coração. Eu louvo a Deus porque nessa noite eu posso olhar para o meu Salvador e dizer a Ele todas as coisas que vão dentro do meu coração, e Ele conhece cada um dos meus sonhos, cada um dos meus traumas, cada uma das minhas dores. Ele viveu, Ele morreu, Ele andou nas estradas empoeiradas dessa vida. Jesus Cristo, Ele conhece o mais íntimo dos seus problemas, e nessa noite Ele quer se achegar
até você. Ele não é um pastor distante, ele é um de nós. Ele está à destra do Pai, representando a raça humana. Jesus Cristo não perdeu a forma humana. Ele vive entre a divindade, mas de alguma forma ele aceitou a forma humana. Jesus Cristo é um ser divino humano. As mãos de Cristo Jesus ainda estão marcadas, os pés, o lado, a fronte, ele ainda carrega a forma humana. Quando os anjos olham a Jesus, eles declaram aquilo que nós lemos no livro de Salmos, capítulo 24, quando Jesus Cristo entrou no reino de Deus após a crucifixão. Os Salmos nos diz no capítulo 24 que os anjos de Deus começaram a cantar: aí está o Rei da Glória. E o outro parte do coral no reino celestial dizia: quem é o Rei da Glória? E aí a outra parte do coral dizia: Ele é o Rei da Glória. Os anjos não conseguiam reconhecer o Rei da Glória, porque o Rei da Glória havia assumido a forma humana. E para sempre, por toda a eternidade, esse ser divino nunca mais deixará de carregar sobre si a forma humana. Para sempre ele vai ser a ovelha. Para sempre ele vai carregar sobre si as nossas características. Você tem em Jesus alguém que conhece os seus problemas. Você tem em Jesus não apenas um Salvador, mas você tem em Jesus um amigo. Sabe ele todas as coisas que passam pelo seu coração. Mas a palavra de Deus também nos diz que Ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele leva as suas ovelhas aos pastos verdejantes. Ele conforta as suas ovelhas. O bom pastor, diz a palavra de Deus, que ele unge as suas ovelhas. O óleo era usado para um processo medicinal. As ovelhas, por causa que elas moravam no campo, mosquitos e moscas muitas vezes pousavam nelas e às vezes entravam dentro dos seus ouvidos. E a esse processo, quando as moscas ou os mosquitos entravam nos seus ouvidos, elas ficavam tão desesperadas que elas batiam as suas cabeças contra as rochas e se machucavam. Algumas vezes elas até mesmo pulavam do despenhadeiro, porque elas estavam loucas por causa das moscas que estavam atormentando elas. Então o pastor pegava as ovelhas e ele untava essas ovelhas com óleo. E esse óleo curava as feridas, e esse óleo impedia que as moscas levassem elas à loucura. E Jesus então é aquele que nos pega nos seus braços e derrama sobre nós o Espírito Santo de Deus, para que as moscas do pecado possam parar de pousar sobre a sua vida. Para que as moscas do pecado possam parar de zunir sobre o seu coração. Jesus Cristo, Ele unta a nossa vida com o óleo do Espírito Santo, para que nós, nessa noite, possamos receber a cura espiritual. Querido, você é uma ovelha. Talvez você tenha se visto como um leão, como uma águia, como um urso, como um animal forte. Nós, na verdade, somos frágeis como uma ovelha. Nós não temos mecanismos de defesa contra o mal. Nós vivemos assustados. O mal, muitas vezes, sequestra a paz do nosso coração. Quando cai sobre nós a penumbra da morte, quando cai sobre nós o vale da sombra e da morte, muitas vezes nós nos desesperamos e questionamos: aonde está o pastor? Mas a palavra de Deus diz que mesmo se você e eu andarmos pelo vale da sombra e da morte, mesmo quando eu e você tivermos problemas, veja bem, querido, a Bíblia nunca prometeu uma experiência isenta de problemas. O que o Salmo do Bom Pastor nos promete é que Ele vai se fazer presente nos nossos problemas. Ele prometeu nunca nos abandonar. No livro de Mateus capítulo 28 ele diz: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos.
Ele vai andar com você, Ele vai lutar as batalhas da vida por você. A palavra de Deus diz assim no Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor e... Agora, muitas vezes eu tenho visto pessoas dizendo, pastor, se o Senhor é o meu pastor, por que tem faltado tantas coisas na minha vida? Mas veja bem, se você fizer uma leitura, até mesmo no português, você vai entender. A palavra de Deus diz assim, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, nem problema. Não vai me faltar nem dificuldades. Não vai me faltar nem mesmo desafios. Nada vai me faltar para que eu entenda que o Senhor é o meu pastor. A vara e o cajado de Jesus que nos consola, muitas vezes é usada também para nos repreender. O pastor repreendia as suas ovelhas com um pequeno cutucar com a sua vara. Às vezes ele tinha que buscar as suas ovelhas, porque ovelhas, elas não têm sentido de direção. Elas seguem um bando. Elas não sabem para onde elas estão indo. Se o bando está indo para o desfiladeiro, elas todas seguem um bando. Mas quando elas ouvem a voz do pastor, elas são guiadas pelo pastor. Mas muitas vezes algumas ovelhas decidem andar por si só. E o pastor então usa o seu cajado para trazê-las de volta. Talvez nessa noite, querido, talvez na sua própria experiência, Deus teve que ser firme com você. Deus teve que usar do cajado. Deus teve que, através de alguma experiência dolorosa, trazer você de volta. Mas eu digo a você que a todos a quanto Deus ensina e repreende, Ele o faz por amor. Todas as experiências da nossa vida têm por objetivo nos levar para o céu. E o Salmo do pastor então nos diz que o bom pastor vai preparar uma mesa para mim e para você na presença do nosso inimigo. Isso significa que o bom pastor também é o meu advogado, ele é o meu defensor. Quando eu me assento à mesa e o inimigo me acusa, Jesus se levanta como meu defensor e meu advogado. E Ele apresenta as mãos feridas ao Pai. A mesa está posta, o inimigo nos acusa, mas Jesus Cristo unge a nossa cabeça com o óleo do Espírito Santo. E aí então vem uma promessa maravilhosa. Ele diz assim, e você e eu habitaremos na casa do Senhor por todos os dias da nossa vida. Querido, logo vai chegar o dia que o bom pastor vai voltar para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Logo chegará o dia que Jesus Cristo se levantará. E a voz do pastor então será ouvida por suas ovelhas. E diz a palavra de Deus que as ovelhas de Cristo conhecem a voz do pastor. E nessa noite talvez você ainda esteja lutando para ter Jesus Cristo como seu bom pastor. Eu quero te apelar mais uma vez, nessa noite. A mesa está posta. Jesus Cristo te convida para se assentar, para sorver do cálice. O Salmo 23 diz que o nosso cálice transbordará. Sabe por que o nosso cálice transbordará? A Bíblia apresenta o cálice como sendo com dois objetivos. O primeiro é o cálice da ira de Deus, e o segundo pode ser o cálice da felicidade. Jesus Cristo, o bom pastor, sorveu o cálice da ira de Deus, para que eu e você pudéssemos beber do cálice da felicidade. E nessa noite, Jesus Cristo está dizendo a mim e a você, o cálice da felicidade vai transbordar na sua vida, se você permitir que eu for o seu bom pastor. O cálice da felicidade vai transbordar na sua vida, se você permitir que eu seja o seu bom pastor. E habitaremos na casa do Senhor por toda a eternidade. Você vai beber do cálice, você vai comer do pão, porque a jornada é longa,
E durante a jornada, nós iremos precisar de muitas vezes parar na mesa e reaver com Cristo a nossa energia espiritual. Nessa noite você está aqui para receber poder, perdão e paz. Beber do cálice, comer do pão, receber energia, poder e paz para a jornada. Muitas vezes na nossa vida teremos que parar na mesa para comer do pão, para beber do sangue de Cristo, simbolizado pelo suco de uva. Assim caminharemos na jornada. Mas se nessa noite você ainda está em dúvida, eu quero apontar a você a experiência do general John MacArthur. Esse general, ele recebeu a ordem do presidente Abraham Lincoln após a sangrenta guerra civil nos Estados Unidos, para que ele pudesse sair e visitar os estados do sul do país e apresentar a carta de alforria assinada pelo presidente, dizendo a todos os escravos do sul do país: vocês estão livres. 3 anos haviam se passado desde que o presidente Abraham Lincoln assinou essa carta. E agora o general com seus soldados começam a visitar as fazendas de os senhores de engenho e os senhores de algodão naquela região sul dos Estados Unidos. E cada um das fazendas visitadas, o general John MacArthur chamava todos os escravos. E ele dizia ao grupo de escravos: o presidente dos Estados Unidos assinou uma carta há 3 anos atrás, dizendo a todos vocês que vocês estão livres. E nos anais da história americana, o general John MacArthur, ele apresenta a triste realidade dos escravos. Porque um grupo dos escravos, ao receber a notícia de que o presidente havia assinado a carta há 3 anos atrás, esse grupo se levantou e em celebração diziam: eu não sabia, ninguém havia me contado que eu estava livre. E esse grupo se levantou e saiu, felizes, marchando para fora das fazendas, deixando para trás as cadeias da escravidão. Mas havia outros escravos que permaneceram sentados, e o general apresentava a carta e dizia a eles: vocês estão livres, o presidente já assinou o decreto dizendo que vocês estão livres. E um grupo daqueles escravos dizia: ninguém tem poder para nos libertar. Meu avô foi escravo, minha avó foi escrava, o meu pai é um escravo, a minha mãe é uma escrava. Eu não conheço nada a não ser a vida de escravo. Não existe poder para nos libertar. E ficaram ali. E um terceiro grupo dizia a história que eles disseram ao general: eu estou acostumado à escravidão e eu gosto de ficar aqui. Perderam a oportunidade de serem libertos. Nessa noite, querido, eu quero dizer a você: Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, Ele assinou uma carta. Essa carta foi escrita com o seu sangue. E ela declara a todos os filhos de Adão: você está livre. A mesa foi posta. Você pode viver em esperança com uma nova vida e com um novo coração. Nessa noite, você apenas precisa aceitar pela fé que o seu coração foi transformado pela graça de Jesus Cristo. E ao você participar da mesa, ao você participar dos emblemas, aceita, querido, a graça de Jesus Cristo. Viva uma vida vitoriosa. Viva uma vida de entrega. Viva uma vida de obediência ao pastor. Mas lembre-se, se você um dia pecar,
você tem o direito de se achegar aos braços de Jesus mais uma vez. E Ele vai colocar sobre você novamente o óleo do Espírito Santo. Ele vai limpar as suas feridas. Ele vai curar as feridas do pecado. E Ele vai novamente dizer a mim e a você: certamente a bondade e a misericórdia nos seguirão por todos os dias da nossa vida. Veja bem, o Salmo nos diz que a bondade e a misericórdia nos seguirão, nos perseguirão. A bondade e a misericórdia de Deus vai perseguir você. Não existe vale tão profundo, não existe caverna tão escura, não existe pecado que a graça de Cristo Jesus não possa alcançar. Porque a palavra de Deus diz que a bondade e a misericórdia nos seguirão. Deixa ela te alcançar nessa noite. Talvez a graça e a misericórdia de Jesus tenha perseguido você desde a primeira noite da semana de oração. Talvez a graça e a misericórdia de Jesus tenha perseguido você todas as vezes que você ouviu a Laura cantar, o pastor Newton pregar, o pastor César pregar nessa noite. Meu único pedido a você é que você pare de se esconder e deixe a graça e a misericórdia de Jesus alcançar você. Porque Ele tem perseguido você. O bom pastor tem perseguido as suas ovelhas, tem ido atrás de cada uma delas. Talvez algumas estejam perdidas, e eles têm estendido a mão e o cajado para buscar você. Quem é você? Quem é você que nessa noite talvez esteja duvidando dessa graça? Se você der uma chance a Jesus Cristo, se você permitir que nessa noite Ele entre, se você permitir que nessa noite Ele seja o teu bom pastor, a promessa de Deus é clara: Ele vai levar você para a casa do Pai, e você vai morar com Ele por todos os dias da sua vida. Ele nunca perdeu uma ovelha. Todas elas que são dele, Ele foi buscar e as encontrou. Se nessa noite você ouvir a voz de Cristo Jesus, não endureçai o seu coração. Que a graça de Cristo possa te alcançar. Que a mesa possa estar posta e você possa descansar nessas pastagens, em águas tranquilas. Que o seu coração agora possa aceitar a graça de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, nessa noite, nós queremos, como ovelhas, talvez algumas desgarradas, talvez algumas sobrecarregadas, talvez algumas cansadas, talvez algumas duvidosas, talvez algumas que estão andando pelo vale da sombra e da morte. Todos nós como ovelhas perdidas, todos nós como ovelhas não temos mecanismos de defesa para lutar contra o inimigo. Quando a noite vem, a pergunta é: onde está o pastor? Mas Pai querido, na escuridão da história, que possamos ouvir a voz de Jesus Cristo dizendo: vem. Deixa eu guiar a sua vida, deixa eu levá-lo até a casa do Pai, deixa eu cuidar de você. Se você foi ferido, se você bateu a sua cabeça contra as pedras, se os mosquitos do pecado te enlouqueceram, nessa noite, deixa eu derramar o óleo do Espírito Santo sobre você. Deixa eu abraçar você, deixa eu trazer você de volta. Pai querido, nessa noite, eu lhe peço que o seu Santo Espírito venha, derrame sobre cada um desses corações a graça maravilhosa de Jesus Cristo. Cumpra-se nesse momento, através da Santa Ceia, a promessa de Ezequiel 36, 26, dar-vos-ei um novo coração. Pela fé nós aceitamos, pela fé nós chegamos à mesa. Obrigado, querido Salvador, por ser não somente o nosso pastor, mas também a ovelha que deu a vida, para que hoje pudéssemos receber de Ti graça e paz.
nos abençoe. Nesse momento solene, nessa festa espiritual, nos encha de alegria. Que o nosso cálice possa transbordar de alegria. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor é meu pastor, nada me falta, pois me faz repousar em pastos verdejantes, junto às águas me leva, refrigera minha alma, faz-me andar na vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse no vale da morte, não teria temor, porque sei que estás comigo. Tua vara e cajado me consolam na jornada, sim, consolam a mim. Preparas-me uma mesa perante mim e os inimigos meus, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, certamente a justiça, certamente a bondade seguir-me-ão todos os dias e habitarei para sempre na casa do meu Senhor. Essa é uma noite muito especial para a nossa comunidade. É uma noite de encontro, é uma noite de graça, é uma noite também onde a viva esperança da volta de Jesus é renovada em nosso coração. Nós encontramos no livro de João, no capítulo 10, verso 11, a santa e poderosa palavra de Deus, trazendo uma declaração de Jesus. Jesus costumava usar figuras simples para apresentar o seu reino e as verdades mais profundas do céu. No capítulo 10, ele usa o curral de ovelhas, o aprisco.
Ele se identifica como sendo o pastor e a porta das ovelhas. No verso 10 ele afirma: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Queridos, esta noite eu gostaria de tomar emprestado esta figura utilizada por Jesus para convidá-los a se achegar ao aprisco, ao reino, ao banquete, à ceia. O aprisco era muito mais do que um lugar onde as ovelhas encontravam alimento ou descansavam da sua fadiga. O aprisco era um lugar de cura, de restauração, de renovação. E ao utilizarmos a figura do aprisco, trazemos a figura do aprisco à nossa mente, a um Deus que se apresenta como sendo o bom pastor, que batalha contra o lobo, que batalha contra o ladrão, que se entrega por amor aos seus filhos, às suas ovelhas, que vai até as últimas consequências por elas. Sabe o que deve vir ao nosso coração? Gratidão. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu queria parafrasear este verso esta noite. E você poderia dizer assim para o Senhor: eu sou grato, porque o Senhor é o meu pastor e de nada tenho sentido falta. Você poderia dizer isso comigo esta noite? Podemos dizer juntos? Eu sou grato, porque o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. O que Deus fez? Ele se torna o bom pastor. Atos diz que não há salvação em nenhum outro nome. Nós precisamos passar pela porta para entrar no aprisco. Essa é a verdadeira motivação. Ele é o bom pastor, mas ele se identifica também em João 10 como sendo a porta das ovelhas. Você quer fazer parte do aprisco de Deus? Não há um outro intercessor, não há um outro caminho. Jesus é a porta que nos dá entrada e nos dá o direito de habitar no reino de Deus, de fazer parte do aprisco de Deus. E finalmente ele faz um apelo a você e a mim esta noite: segue-me. Sabe, na tarde de hoje eu recebi uma carta de um irmão. Eu não sei se ele está aqui esta noite. Se estiver, eu quero dizer a ele que durante a tarde eu orei por ele. E orei porque em sua carta hoje à tarde ele me pediu, não com palavras claras, mas entendendo o contexto, para que alguns não fossem autorizados a participar da ceia, julgando que estavam em pecado, que cometeram erros, que estão vivendo longe de Deus. Mas esta noite não é o pastor Herbert que é a porta das ovelhas, mas Cristo Jesus é a porta. Ele é a porta do aprisco. E a ovelha ferida é bem-vinda. A ovelha que estava desgarrada é bem-vinda. A ovelha que estava perdida é bem-vinda. Que todos entrem pela porta das ovelhas. Que todos tomem a Jesus como Salvador pessoal esta noite. Que todos nós nos agarremos aos benefícios da morte de Cristo na cruz. E que esta noite haja salvação em nossa comunidade. Todos são convidados a participar. Todos que se sentem perdidos, indignos, carentes de graça. Que nesse momento nenhuma soberba, nem orgulho,
que nenhuma noção de santidade equivocada tome o nosso coração, mas que todos nós, como ovelhas feridas, que estamos perdidas e desgarradas, possamos vir ao aprisco, entrarmos pela porta que é Jesus, e o mesmo Jesus seja recebido, ouvido e amado como o bom pastor, porque Ele é o bom pastor que deu a vida por cada um de nós. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 e 24, está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos nos colocar ajoelhados, irmãos, para conversarmos com o nosso Deus. Amado Senhor e Deus Pai, na beleza da Tua santidade, este culto se desenvolve e é administrado por homens que têm feito o propósito de Te servir, bondoso Deus. Este culto, bom Deus, assistido por esta maravilhosa congregação de Teus filhos, de crentes, que depois de uma semana, ouvindo as maravilhas que o Senhor pode operar no nosso coração, nesta noite, esta igreja, estes teus filhos, estão aqui, bom Pai, para confirmar suas decisões, ao lado do rebanho que o Senhor conduz. Nós estamos agradecidos, bondoso Deus, por participarmos neste momento do pão. Este pão que já foi quebrado e este pão que será comido por nós. Amado Pai, perdoa as nossas faltas, limpa o nosso coração e prepara, Senhor, a nossa mente para sermos pessoas diferentes pelo Teu poder salvífico ao participarmos deste pão. Abençoa a cada
um dos teus filhos nesta noite. Dá-nos a tua paz e permita-nos, bom Pai, que a outra ceia nós possamos participar nas mansões celestiais. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.
Há alguém ainda que não recebeu, não foi servido com o símbolo do corpo de Cristo? Aonde? Nessa direção? Ali daquele lado também, ó. Por favor, coloque-se de pé para nós. Mais alguém? Todos estão servidos? Mais alguém? Participemos, então, com reverência e contrição desse momento tão importante na nossa vida cristã. Faze o bem ao doente, tratai com amor, em memória de mim, onde passai, levai consolação, paz e perdão. Novo pacto faço hoje, meu sangue e corpo vos dou, oferta preciosa
eterna salvação, salvação, salvação. Em memória de mim vos ameis, dai ao próximo amor fraternal. Em memória de mim, amai a Deus de coração, coração, amai a Deus. Em memória de mim. A próxima leitura bíblica está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 25 e 26. E lemos assim: Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos a nos ajoelhar para fazer a oração. So, querido Pai, este momento estamos perante Tua presença. E nosso coração está esperando o milagre do perdão. E aqui nós estamos juntos perante o vinho que representa a preciosa sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramada na cruz por nossos pecados. Por isso, juntos, com humildade, pedimos que o Senhor abençoe esse vinho que representa a sangue, e que quando nós podamos tomar, podamos experimentar, vivenciar o perdão de nossos pecados. Abençoe a cada pessoa, a cada jovem, a cada estudante desta instituição, que pueda também desfrutar do milagre do perdão de Jesus Cristo. Seguros de Tua presença, nós nos ponemos em pé para te bendecir, abençoar Tua nome toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.
alguém que não recebeu o cálice com o suco de uva? Se houver, se coloque em pé. Ok, então todos receberam? Participemos todos juntos. A salvação encontrou nossa comunidade esta noite. Ela esteve entre nós. A salvação é Jesus, o bom pastor, que nos convidou esta noite a chegar bem perto dele, a entrar em seu aprisco. Antes de cantarmos o hino final, temos a última oração desta noite, de nos despedirmos e voltarmos para os nossos lares. Eu gostaria de ir até o livro de Efésios, o seu último verso. O capítulo 6, verso 24. Paulo deixa uma bênção e eu quero compartilhar esta bênção esta noite com a nossa comunidade. Eu irei proferir a bênção. Vou pedir que todos os meus colegas, pastores e anciãos me acompanhem, estendendo a mão sobre a nossa comunidade esta noite. A graça esteja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo em amor que não se abala. Deus abençoe a todos. Convido a todos para nos colocarmos em pé e vamos juntos entoar essa belíssima canção que encontra-se no nosso cenário, o hino 150. Logo depois nós teremos a última oração. E desde agora eu quero convidá-los a retornar amanhã para o encerramento da nossa semana de oração, tendo o primeiro culto às 8 da manhã, depois temos a escola sabatina às 9h45 e o segundo culto às 10h45. O maestro Pablo Sanches preparou um lindo coro para amanhã. O grande coro se apresentará nos 2 cultos. Será um momento de celebração pelas vitórias de Deus em nossa comunidade. Que Deus permaneça com você e que você permaneça bem pertinho de Deus todo o tempo. Dias a vencer, em que triste te sentes sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não
desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Este mundo eu sei já vai muito longe e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus sim está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Breve aurora de não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Maravilhoso Deus, nós estamos gratos porque esta noite o Senhor nos encontrou. Estávamos perdidos como ovelhas que se desgarraram do seu pastor. E o Senhor nos convidou de volta a aprisco. Nossos pecados foram perdoados. E cada um de nós pode voltar salvo para casa esta noite. Pai, que em momento algum nenhum de nós venhamos a nos afastar de Ti. E se viermos a cair, Senhor, tire nossos pés do charco de lama e coloque nossos pés sobre a rocha. Nós queremos viver todos os nossos dias para Ti. Nós queremos ser unicamente Teus. Dá-nos poder, ó Pai, do Teu Espírito para sermos vitoriosos. Pai, como comunidade, nós queremos adorar o Teu nome, engrandecer o Teu nome e declarar que Tu és o nosso Deus, o Deus da nossa vida. Toma o nosso coração mais uma vez e dá-nos um novo coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Vou mandar abraço. A gente fala da Santa Ceia e depois vai Boa noite mais uma vez. Que momento maravilhoso. Olha, a Santa Ceia é simplesmente incrível e eu me senti tocado. Com certeza, eu também. Já tá todo mundo saindo aqui, mas eu senti que as músicas, as falas, os textos lidos foram enriquecedores tanto pra gente quanto pra galera que tá assistindo aí pela internet. E além de nos sentirmos mais ligados como irmãos, nesse momento em que a gente pode se sentir igual, a gente se sente também ligado a Cristo pelo sacrifício que Ele nos fez. E isso é o interessante da Santa Ceia, a gente lembrar que Jesus nos ama e que Ele pode nos dar um novo coração. A gente participou do pão e do suco e eu senti que a cada momento Deus ia transformando. Foi interessante que o pão da Santa Ceia era um coração, então quando
eu senti que quando eu comia o pão, eu senti que eu já estava com um novo coração. E quando eu tomei o suco, eu senti que o sangue de Jesus estava me limpando por dentro. Amém. Fico feliz que você tenha acompanhado de casa. Eu vou mandar um abraço para Isabel Prado de São Paulo, que nos acompanhou. E ela disse que lá no NASP também estava tendo Santa Ceia, que interessante. E um abraço também para Emily Pires, diretamente de Porto Seguro. Que o Senhor possa continuar abençoando vocês que têm acompanhado a nossa programação aqui dessa semana de oração, que tem sido maravilhosa. Aqui a gente recebeu algumas mensagens no Instagram. O Grêmio Movimento já mencionou a gente em vários stories e eles comentaram aqui que os alunos do internato se sentiram realmente muito tocados com as mensagens. A Gisele, a Amanda, o Iago, várias pessoas estavam procurando a gente para dizer a experiência delas com essa semana de oração. Claro que a gente já está acabando, fica um sentimento de eu queria mais, mas esses vídeos vão estar aí, então se você quiser ver, já está aí, tá bom? Amanhã a gente tem mais um encontro. Eu vou te convidar a estar aqui também para juntos a gente aprender um pouquinho mais do amor de Deus. E não esqueça, compartilha esse link para familiares, amigos e as pessoas que você quer que também ouçam um pouco mais sobre como ter o coração transformado por Jesus. A Marília, que eu falei na prévia, a gente vai dar o brinde para ela, porque ela que mandou um testemunho dela. O testemunho falou sobre a semana de oração e sobre a semana de oração da manhã e a semana de oração de noite. Então, Marília, vem buscar seu presente, seu brinde que você já ganhou, tá certo? A gente sorteia hoje ou a gente sorteia amanhã? A gente sorteia amanhã, tá bom? A gente espera pra gente sortear o nosso último brinde, na verdade. Então, não esqueça, amanhã a gente tem um encontro marcado, tá bom? A gente espera. Amanhã tem grande coro e amanhã tem a gente aqui de novo, então não esquece, compartilhe o link e amanhã, acho que 8h30 a gente já tá aqui de novo, tá certo? Não esqueçam, compartilhe o link pra galera, posta foto que a gente ainda vai ver e talvez você apareça aqui amanhã, tá certo? Que Deus te abençoe. Eu te desejo um bom sábado. Boa na noite. presença do Senhor, que Ele te dê um novo coração. Nós somos salvos por Ele. Amém.